Já posso entrar? Glória a Deus. Não sei se eu já posso entrar. Eu não estou sabendo lidar aqui. Só Jesus na causa. Paz do Senhor. Pastoradinha, você já terminou? Eu estou meio que perdida aqui. Só preciso saber se eu já posso entrar. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor ao povo de Deus. Uma boa tarde. Engrandecido, exaltado é o nome do Senhor, o Deus soberano, o Deus que nos assiste nas nossas aflições, o Deus que conhece as nossas necessidades. Obrigado a todos os irmãos. Deus abençoe a pastora Dinha, pastor Márcio. Estamos mais uma vez na tarde da bênção. Eu quero agradecer a todos os irmãos que mandaram sua mensagem de condolências pela perda do meu sobrinho. Não pude ir ao velório, ao sepultamento. Mas estamos bem, Deus cuidando de nós. Meu sobrinho neto, Davi, Deus achou por bem recolhê-lo. Estamos aqui para dizer que Deus é bom. Glória a Deus por este dia. E às vezes não é fácil você falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Ele não morava aqui na capital, morava no interior. E estamos aqui. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Hoje, 13 de abril de 2021. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos essa tarde da bênção, onde vamos meditar num texto que desde a 1h da tarde que eu estou lendo a Bíblia, desfolhando. E vamos ler Jó, capítulo 38. Jó, capítulo de número 38. Nos diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho e disse: depois disso, o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho e disse: nós costumamos esperar a voz de Deus num dia tranquilo, uma situação tranquila. Queremos ouvir a voz de Deus muitas vezes no dia de um sol radiante. Muitas vezes nós esperamos ouvir a voz de Deus num ambiente tranquilo, relaxante, posso assim dizer. Mas nem sempre Deus fala conosco nesses momentos. Deus escolhe um momento de falar com Jó de uma maneira um tanto que estranha. Ele fala, e como ele fala? Eu já tive o privilégio de Deus falar no meio de um luto, de um velório, irmãos. Eu já presenciei, eu estava nesse velório, a morte da filha de uma irmã nossa. E quando eu fui abraçar ela, das minhas condolências, o Senhor me tomou e falou com ela. Eu me segurei o máximo que eu podia, porque eu dizia assim: Senhor, mas isso não é hora de entregar uma profecia para alguém no momento de dor. Isso já faz alguns anos, eu já morava aqui em Perus. Às vezes a gente não consegue entender. Ele fala pela palavra, ele fala pelo louvor. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falava muitas vezes, muitas maneiras. E nesses últimos tempos, Ele falou através do seu Filho Jesus Cristo. E eu lendo aqui, eu fiquei muito encantada. Eu já falei tanto de Jó, gosto de pregar sobre Jó. E às vezes a gente não entende. Muitas vezes Deus fala no meio do silêncio. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para querer entender os caminhos de Deus? Aleluia!
Aleluia. Deus me deu um sonho a semana passada com este meu sobrinho neto, falando comigo. Já tem algum tempo que nós não nos víamos. Ele mudou para o interior de São Paulo e ficou mais distante. Passou por um processo de enfermidade, não foi Covid, viu, irmãos? Meu sobrinho não morreu de Covid. E quando terminou o sonho, que eu acordei e falei, Deus vai levar o Davi. Acordei com aquela convicção, Deus vai levar o Davi, 19 anos. Mas graças a Deus que o Davi se reconciliou com o Senhor, tinha se afastado. E Deus restaurou o Davi, preparou e levou. E a Bíblia diz aqui muito claro, que do meio de um redemoinho, o Senhor responde Jó. Jó estava se sentindo esmagado por Deus. Tem prova, irmãos, tem processo que passamos, que parece que nós somos esmagados. No meio de uma tempestade, mas o Senhor não veio no redemoinho para destruir Jó. Porque quem já viu um redemoinho, veio para destruir. Eu já tive o desprazer, não sei, de ver o redemoinho faz muitos anos, eu era adolescente. Coisa terrível, a forma como ele vem. E Deus veio no meio do redemoinho, não foi para destruir Jó. Não, Deus fala com Jó no meio do redemoinho, não foi para destruí-lo. Mas o sobressalto, ele se sobressaltou. Porque ele precisava reconhecer a sua devida condição de servo. E no capítulo 38, verso 2 e 3, diz assim: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Aqui trava um diálogo entre Deus e Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde é que você estava? Você sabe dizer onde é que você estava? Aleluia. Faz-me saber. Se você se acha tão inteligente, há um embate aqui entre Deus e Jó. Me faz saber. Quem pôs as medidas, lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó, você está se queixando de questões infundadas. Jó, você está reclamando de questões que você não está entendendo. E não é para você entender. Naquele momento, na vida de Jó, os conselhos de Deus pareciam escuros. Ele não conseguia entender. Obrigado, irmãos, obrigado. E era um desafio muito grande. Jó queria entender porque toda aquela situação de provação, de perder tudo de um minuto para o outro. Aleluia. E nós somos assim, irmãos. E o Senhor destaca aqui no capítulo 38 o domínio que ele tem sobre todas as coisas. Sobre o mar, o domínio sobre as ondas empoladas. São forças consideradas indomáveis. O homem não consegue dominar as ondas. O homem não consegue dominar as ondas empoladas. O mar revolto, o homem não consegue. E Deus está mostrando para Jó que ele tem o domínio de tudo. Aleluia. Deus está falando com você e comigo. Eu tenho o domínio de tudo. Olha a Cristina, olha a Isaura, olha a Antônia, olha a Suzana, olha a Sandra. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Por mais escuro que pareça o meu conselho. Por mais difícil para você esse momento. Deus está dizendo, não adianta você querer entender aquilo que eu estabeleci. Não adianta você querer mudar o curso da história que eu escrevi. Aleluia. Não adianta, Jó, não
adianta, João, não adianta, Antônia, não adianta, Márcio, não adianta, você quer entender o que eu já determinei. Aleluia. E o Senhor responde às queixas de Jó. Jó, no capítulo 37, ele fala assim: meu coração treme, o meu coração está estremecido. Ele faz uma queixa, e nós somos muito queixosos, muito queixosos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está fazendo assim: Jó, só eu tenho permissão para manifestar a minha vontade dentro de um redemoinho. Labanda, cala sobre andai. Deus está dizendo: Jó, só eu tenho permissão para fazer o que está sendo feito. Aleluia. Jó, não adianta você entender, homem nenhum vai entender a força do mar, das ondas empoladas. Jó, você está dentro dos limites impostos por mim. Deus colocou limite em você, colocou limite em mim, em nós. E a Bíblia também diz que Deus não nos prova além daquilo que possamos suportar. Capítulo 38 de Jó, irmãos, preste atenção. Deus impôs limite ao homem. Aleluia. Deus impôs limite até no mar. Areia é o limite do mar. O Senhor responde à queixa de Jó. Ele usa uma figura, uma linguagem. O Senhor assinala que é Ele quem ordena a alva da manhã sair. É Ele que pelo sopro vem a geada, pelo sopro das suas narinas vem a geada. Será que Jó estava se sentindo no fundo do mar? Sim. Só que ele falou de coisas que não tinha conhecimento. Quem sabe essa semana, esses dias, você falou coisas que você não tem conhecimento. Aleluia. Você falou de coisas que você não entende nada. Se queixou. Aleluia. Jó, você sabe entender o fenômeno climático? Você sabe entender, Jó, aquilo que é imprevisível? Você sabe entender sobre a natureza? Como que a geada é vapor d'água atmosférico? Você sabe entender como que a ursa e seus filhotes é uma referência à constelação conhecida como Ursa Maior? E quando o Senhor pergunta, no versículo 33 ao 38, sobre o que comanda as nuvens, Jó começa a entender o quanto ele era impotente, ele não tinha capacidade de entender aquilo. Jó não conseguiu entender, não conseguiu. Deus questiona Jó com mais de 70 perguntas. Vai, Jó, se veste como homem agora e responde para mim, se você pode. Aleluia. Você está se achando sabido, sabidão? Vamos lá agora, Jó. A tempestade que Eliú aqui descreve desabou na cabeça de Jó. E foi no meio dessa tempestade que o Senhor falou com Jó. Deus falou com Jó no redemoinho e na tempestade. Jó não era uma explicação sobre Deus. Jó estava servindo como revelação de Deus. Aleluia. Os seus amigos defenderam a tese do grande Deus. Eles queriam convencer Jó
de que Deus era muito além daquilo que ele pensava. Aleluia. Mas não conseguiram convencer Jó. E às vezes a gente quer convencer alguém com palavras. Nós queremos convencer alguém. E Deus está falando com alguém, você não vai conseguir convencer ninguém com as suas palavras. Mas se você usar a palavra de Deus, a direção de Deus na sua vida, deixar que o Espírito de Deus te conduza, vai ser diferente. É diferente. Aleluia. E esses amigos de Jó haviam asseverado e defendido a grandeza de Deus. Nós preferimos que Deus fale conosco no meio de um sol brilhante. Mas muitas vezes Deus fala conosco no meio de uma tempestade, no meio de uma pandemia como essa, no meio de uma crise nacional e mundial. Nunca o mundo, nunca eu vi um político, não é bem político, não, um jornalista, falando ontem à noite, na TV Cultura, dizendo, nunca nós assistimos uma situação como essa que estamos vivendo. E a gente prefere ouvir Deus de outra forma. E aqui o discurso de Jó concentra-se em suas obras na natureza. São 77 perguntas intercaladas de comentários. Mas o propósito do interrogatório de Deus com Jó é levar o conhecimento de Jó para se adequar, para entender a sua incapacidade. Jó, você não vai entender nada. Você não vai conseguir defender a sua causa sozinha, Jó. Aleluia. Jó queria se defender sozinho. Ele queria argumentar com Deus. Aleluia. Para tentar dizer, Senhor, eu não mereço. Eu vou usar as minhas palavras. Eu não merecia passar por isso. Jó queria questionar com Deus. Senhor, eu fui fiel. Temente, me desviei do mal, cuidei da minha família, fiz sacrifício pela minha família. E Deus desafia Jó, irmãos, nós estamos sendo desafiados a compreender a vontade dele e não a sua vontade. Aleluia. Jó havia desafiado Deus. Me interpela, vai, me responde. Ou então não precisa falar comigo. E Deus aceitou o desafio de Jó. Ó, Deus aceitou o desafio de Jó. Como encontrar Deus nessa hora? Como eu vou entender Deus nesse momento? Aleluia. Deus é poderoso, é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Não adianta a gente querer entender aquilo que Deus não quer nos falar. Jó faz um desafio com Deus, chama Deus para um desafio. E Deus aceita. Eu quero ver, Jó, você é homem e eu sou Deus. Eu sou Deus. E você é obra das minhas mãos. Aleluia. E a gente observa aqui o discurso de Jó. A primeira pergunta se refere ao poder de Deus e à sua sabedoria ao criar o universo. Jó, onde é que você estava quando eu fundei a terra? Bora lá, me responde. Deus está falando com alguém que está questionando muito Deus, querendo saber detalhes, por quê. E Deus te trouxe para essa live hoje, na tarde de terça-feira, para te dizer que você não é para entender nada, você não tem que argumentar com Deus, mas já que Jó chamou Deus para um desafio, e Deus aceitou o desafio, só que Jó sai perdendo. É um embate entre os dois. Me fala aqui, Jó, onde você estava quando eu criei o universo? A segunda pergunta, ao cuidado providencial com a sua criatura. A terceira pergunta, as duas criaturas, provavelmente o hipopótamo e o crocodilo, desafia a capacidade humana de dominar.
E quando Jó se arrepende da sua presunção, da sua arrogância, aí Deus restaura ele. E o Senhor Deus passa a ser chamado de Senhor, ou seja, Deus Jeová. Um nome que, exceto em capítulo 12, versículo 9, não havia sido usado no livro de Jó desde os primeiros capítulos em seu discurso. Ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. Nas mãos de Jeová. Esse foi o nome que Deus revelou a Israel séculos depois. O nome que se referia, aleluia, à sua autoexistência. Quando Deus falou com Moisés: diga a Faraó que eu sou o que sou, me enviou a vós. Deus está falando de uma relação pessoal. E Deus pergunta a Jó: você é capaz de explicar a minha criação? Deus está fazendo perguntas para mim e para você. Você é capaz de explicar como foi que Deus criou o universo, céu e terra, chamou as estrelas pelo nome? Jó estava certo de que seu discurso havia sido, tem gente que acha que é sabido, né? Repleto de sabedoria e de conhecimento. Mas a primeira pergunta, Deus pôs fim a essa ilusão. Deus, na primeira pergunta, já calou Jó. Aleluia. Quem é esse que escurece meus desígnios? Com palavras sem conhecimento, Jó? Você está querendo escurecer os meus conselhos, meus desígnios? Você está querendo dizer, Jó, o que está acontecendo na sua vida? Está errado? Você está querendo escurecer o meu conselho? Você é capaz de explicar a minha criação? Por que, Jó? Você está querendo explicar a sua ignorância? Em seguida, Deus começa a descrever sobre a avestruz. A avestruz tem lindas asas. Eu já vi avestruz no zoológico, que parecem bastante úteis, mas só o que consegue fazer com ela é abaná-las. O avestruz é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de ver avestruz. As penas muito lindas. Ela só consegue abanar as penas. Ela não consegue voar. Aleluia. A avestruz ela só abana as penas e não consegue voar. Só que a avestruz, ela tem capacidade de correr com muita velocidade do que um cavalo. Deus começa a dar a próxima lista, é o cavalo, versículo 19. Um animal extremamente admirado, extremamente lisonjeado pela sua força e coragem. Aqui Deus fala de um cavalo de guerra, não de um animal que trabalha na fazenda, de um cavalo de guerra. Podemos ver ele empinando, trotando, ansioso para entrar na batalha. Quando ouve a trombeta, não consegue ficar parado, corre com tamanha velocidade. E Deus está dizendo assim: Jó, o cavalo de batalha fui eu que fiz. Eu que criei o cavalo com a sua força e com a sua habilidade necessária para enfrentar o perigo e para servir como eficiência no campo de batalha. Aí você encontra o discurso de Jó com Deus de uma forma tremenda. Aleluia. Uma forma linda. Deus fala do hipopótamo. A maioria dos estudiosos concorda com o animal descrito nessa passagem, apesar de alguns preferirem ser um elefante ou um búfalo. Ele usa o leviatão ou o crocodilo. Em seguida Deus fala assim: Jó, peraí, vamos refletir sobre os mares. Não se trata de uma imagem, de um desenho no papel, mas sim do nascimento do mar. Conta para mim, Jó, você sabe como é que nasceu o mar? Como é que ele rompeu a sua madre? Quem fez tudo isso, Jó? Se Deus te chamasse hoje e te mandasse 77 perguntas, eu não ia saber responder nenhuma, que a sabedoria pertence a Ele. Mas eu acho lindo. Deus menciona para Jó o aspecto da criação. Vocês vão entender porque Deus me deu essa mensagem. Aleluia. Deus fala com Jó. Deus fala da vasta dimensão da criação. Aleluia. Do versículo 19 a 21, fala de armazenar neve até ficar gelo. Aleluia. Jó, você conhece sobre a chuva? Você sabe alguma coisa?
Você é capaz de supervisionar o que eu fiz, Jó? O Senhor desfilou diante da imaginação de Jó uma série de 6 feras: leoa, cabra, corça, jumento selvagem, boi selvagem, cavalo e o corvo. Jó não teve resposta nenhuma. Jó não teve resposta nenhuma às perguntas que Deus fez. Você sabe me explicar? Deus estava dizendo: Jó, eu sou a própria providência. Assim como você não sabe explicar tudo isso que eu criei, o mar, as ondas, a geada, o gelo, os animais ferozes, os animais do campo. Jó, eu estou mostrando para você através desse questionário, a minha providência é extraordinária. Na sua sabedoria e no poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Supervisiona todo o universo. Ele olha e certifica de que tudo está certo, que todos receberam o seu cuidado. Jó sabia como alimentar os leãozinhos ou o filhote do corvo. Em seguida, Deus passou da morte para o nascimento. Acaso, Jó, você está entendendo qual é o período da gestação das cabras e das corças, o jumento selvagem? E Jó diz assim: Senhor, eu não sou capaz de nada, eu não consigo entender nada. Mas uma coisa que Deus queria entender, queria explicar para Jó, é que Ele era o Deus da providência de toda a criação. Ele é o Deus da providência na sua vida. Ele é o Deus da providência no mundo, no universo. Aleluia. Ele é o Deus da providência. Se você não é capaz de entender, de ser bem sucedido em relação aos animais, como pretende se sair bem quando você se encontrar comigo no tribunal? Deus estava dizendo assim: Jó, você pensa que você é forte? Aleluia. Jó, você não é nada. Deus chama Jó para um confronto. O que você é capaz de fazer, Jó? Diante de tudo que eu mostrei, a vastidão do universo, a criação. Deus está dizendo assim: Jó, você não está entendendo que eu sou a providência de tudo isso? Aleluia. Então nessa tarde, em nome de Jesus, abra a sua mente. Começa a entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está dizendo ainda que você não tem capacidade de entender o que eu estou fazendo no meio dessa situação. Todo o processo que nós passamos tem um propósito de Deus. E Deus responde a Jó no meio de uma tempestade. Aleluia. No meio da tempestade, Jó 40, versículo 6, Deus responde para Jó. Mais uma vez Deus se manifesta. Aleluia. Mais uma vez Deus, aleluia, vem e fala mais forte do que a tempestade. Aleluia. Deus responde a Jó no meio de uma tempestade para dizer assim: eu sou mais forte do que uma tempestade. Não dá para você padronizar Deus. Ele age como quer, Ele faz como quer, a hora que Ele quer. Aleluia. Jó nessa hora começou a entender que ele não entendia nada. Deus pode mandar uma vitória para a tua vida, para a minha vida, no meio de uma tempestade. Deus pode. Deus pode fazer muito mais além daquilo que pensamos e pedimos. No meio de situações que nós não entendemos. Que Deus é esse? Ele usa o elemento natureza. Ele usa uma tempestade com ventos fortes, agitado para conduzir, aleluia, a vontade dele. Como Deus é tremendo, aleluia. Redemoinhos são compostos por ventos de forças contrárias. O redemoinho, ele vem com forças contrárias. São ventos contrários em nossas vidas, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, manda. Mas no meio desse redemoinho, o Senhor se manifesta. Foi no meio do redemoinho que o Senhor leva Elias aos céus. Se você estiver passando por um redemoinho, uma tempestade, ventos contrários,
Semana passada eu preguei sobre Paulo, da embarcação, quando Deus falou com ele que ninguém se perderia ali naquele navio. O barco iria embora, mas a vida seria conservada. Tem verdade nesse texto aqui? Tem. Deus fala no meio de um redemoinho. Deus queria levar Jó para uma experiência. Deus fala no meio da tormenta. A voz de Deus troveja. A voz de Deus é como voz de trombeta. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4. Jó estava atravessando um período de grande tensão. Ele passava por uma tempestade violenta em sua vida, que arrasou tudo: casa, animais, gado, filhos. Ele estava agitado. Mas o que Deus fez ao seu servo? E Deus usa a atenção para falar com você. E é muito conhecida aquela parte da palavra de Jó. Aleluia. Que diz assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó está declarando que a tensão, o redemoinho, a tempestade é que permitiu que os seus olhos pudessem ver a Deus. Às vezes você está olhando tanto para a tempestade, tanto para o redemoinho, que você não consegue ter uma visão espiritual no meio de tudo isso. E Deus quer abrir os seus olhos, mostrar para você que no meio de tempestade, no meio de redemoinho, no meio de vento forte, Deus quer abrir os seus olhos e entender: Jó, eu estou presente em tudo isso, Jó. Quantas vezes a tensão, o problema, a angústia surge e não nos permite ouvir Deus, não nos permite ouvir o som maravilhoso da sua voz. Mas, irmãos, Deus fala com Jó no meio de uma tempestade, e tempestades não abafam a voz de Deus, redemoinho não esconde a voz de Deus. Então, meu querido, é também completamente possível que Deus esteja lhe falando no redemoinho, esteja lhe falando no meio da tensão, da preocupação, aleluia, da tristeza, do que você está vivendo hoje. É possível, o vento que você está passando, Deus está querendo falar com você. Aquieta um pouquinho, para um pouquinho para ouvir a voz de Deus. E quando você ficar falando, questionando, argumentando, você não vai ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Deus está te convidando: para um pouquinho, aleluia, para um pouquinho, ouça primeiro a minha voz. O Senhor se manifesta no redemoinho. No livro de Zacarias está dizendo que o Senhor tocará a trombeta e marchará em meio à tempestade do sul. E essa versão traz o seguinte: o Senhor fará soar a trombeta e virá com o redemoinho do sul. Aleluia. Ouça o caos, a matéria-prima de Deus. Ele cria o caos, ele permite o caos, que é a matéria-prima de Deus, para te dizer: eu estou falando da tempestade, na tensão. Aleluia. Deus mostra a sua majestade. Ele está marchando, ele está vindo, passos largos. Aleluia. Dizendo assim: eu estou vindo com providência. Aleluia. Foi no redemoinho que Elias olhou para o céu e foi levado ao céu. Deus transforma as tragédias em bênçãos. Eu pude entender, amados, que essa perda da minha sobrinha, do filho primogênito dela, desde que eu soube, não foi Covid, foi uma outra enfermidade, que Deus tinha um tratado no meio de tudo isso. E tem. Eu já vi Deus falar em meio de velório muito forte. Aleluia. Jó experimentou um redemoinho sobre a sua vida. E nesse redemoinho, ele quer mostrar para você o Deus que ele é. O Deus que é capaz de fazer muito mais do que o vento, o redemoinho, tempestade. Jó teve uma experiência com Deus muito grande. Aleluia. Porque, irmãos, a gente não pode viver das experiências dos outros. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu morava em Zona Leste, eu conheci uma irmã num culto, na casa de uma outra irmã, e eu dei um testemunho de uma situação que eu estava vivendo.
E que na hora que aquela situação ocorreu, Deus disse assim para mim, agradece. Mesmo antes de receber. Ao terminou o culto, aquela irmã veio, me cumprimentou, me abraçou e disse assim, missionária, eu nunca tive experiência com Deus como a senhora. E eu tenho maior vontade, eu fiquei de risada, eu tenho maior vontade de ter uma experiência forte com Deus. Falei, você tem vontade? É isso que você quer? Quero. Ela tinha uma vida social equilibradíssima. Essa irmã tinha uma vida financeira top. Ela não era milionária, mas tinha uma vida assim tranquila. Tranquila. Tudo melhor, casa, marido forte, saudável, emprego top, filhos. Eu perguntei pela segunda vez, minha amada, você quer ter uma experiência com Deus? Ah, eu quero, porque o que eu vou testemunhar se eu não vivi nenhuma experiência? Meus irmãos, nem queira saber a prova que essa mulher passou. Essa mulher passou uma prova de doer. Passou-se alguns meses, eu a encontrei, e ela chorando, disse, oh meu Deus, agora eu sei o que é passar prova, igual a senhora passa. Agora eu entendo o que é ter experiência com Deus. Dizer que tem experiência com Deus, irmão, quando tudo está mil maravilhas, desculpa aí. Eu não entendo isso como experiência. Agora, ter experiência com Deus no meio de uma tempestade desabando na tua cabeça? Ter experiência com Deus quando as coisas não estão indo do jeito que você queria? Ter uma experiência com Deus quando tem um ente querido no hospital, entubado? Eu ainda perguntei para ela, irmã, é isso que você quer? Tome cuidado quando você está pedindo. Não, eu quero porque eu acho lindo o seu testemunho. Falei, uma coisa, cada um tem uma estrutura. Cada um tem uma estrutura. Eu tenho uma estrutura. Eu não sei se você vai ter a mesma que eu tive. Aleluia. É bem interessante a gente ler isso. Jó disse, olha, eu sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Veja o que faz o redemoinho quando Deus permite na vida de alguém. O que serve essa experiência para quebrantar o coração, para esmagar o orgulho de alguém, deixando as pessoas completamente entregues a Deus, dependendo dele. Marcos White, em seu livro Adoremos, diz que quando Deus nos quebranta, seu objetivo não é nos destruir. Ele quer destruir, sabe o quê? As atitudes erradas que nós temos. Quando Deus quebra o vaso, não é para destruir o vaso. Jeremias capítulo 18, o vaso quebrou na mão do oleiro, não espatifou no chão. Você está na mão de Deus, meu querido. Você está nas mãos de Deus. Ele não está te quebrando para te destruir. Ele quer destruir atitudes erradas. Atitudes erradas. Atitudes incorretas que existem em nós, para que a glória de Deus se manifeste por esse intermédio. O quebrantamento leva ao arrependimento e leva a perdão. O perdão leva à liberdade. Eu tenho dito isso em muitas lives. Perdoe, porque quando você perdoa alguém, você está libertando alguém. Talvez alguém está aprisionado, preso, porque você não sabe liberar perdão. O Senhor está falando com a igreja nessa tarde. Perdoe. Mesmo que alguém, essa pessoa já partiu para a eternidade, libere perdão do mundo espiritual. Aleluia. Quando você perdoa alguém que te magoou, que te feriu, que talvez te causou um dano tremendo, você fala assim, não tem como, missionária. Não tem como. Perdoe, porque você vai libertar a pessoa e vai libertar você. Quando você não sabe perdoar, aleluia, você está machucando a tua alma.
O perdão traz cura para a alma, tanto para a tua vida, como para a pessoa que você precisa perdoar. É interessante isso, irmão, observarmos isso. Perdoe. Eu sei que é difícil. O próprio Jesus nos ensinou isso na cruz do Calvário. Disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. O quebrantamento leva ao arrependimento. E ao arrependimento leva ao perdão. E o perdão traz liberdade e proporciona a capacidade de amar. E o amor sempre nos leva de volta, aleluia, para a verdadeira adoração. O redemoinho da nossa vida tem um propósito. Deus queria transformar a mente de Jó. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo de grande transformação. O milho duro, você põe na panela com óleo, daqui a pouco vira uma pipoca macia. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois que estoura o milho. Tem gente que tem que virar, milho de pipoca, é duro. Depois que o milho estoura, ele se torna macio, maleável. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. Enquanto a gente está sendo duro como um milho de pipoca, não vai acontecer nada, vamos continuar sendo milho de pipoca. Mas Deus quer que você se torne uma pipoca macia. Passando pelo fogo, ele estoura. A grande transformação acontece quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Aleluia. Sempre surgirão alguns redemoinhos em nossas vidas. Qual redemoinho? Desemprego, falta de dinheiro, falta de companheirismo, abandono, problema familiar, desavença, perseguições, enfermidade, etc, etc, etc. Sempre surgirão, mas nunca esqueça, meu querido, que no meio de tudo isso, Deus quer se manifestar e nos quebrantar, fazer nosso milho de pipoca duro estourar e virarmos uma pipoca macia. Esta é a promessa que Deus tem para nós. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Você é capaz de entender a criação de Deus? Aleluia. Deus chama Jó para um confronto. Você sabe me explicar onde você estava quando eu criei o mundo? Deus começou com a criação da terra. Do verso 4 ao verso 7. Ele comparou a um construtor que fez um levantamento do local, demarcou a dimensão, lançou o alicerce, coloca a pedra angular e ergue o edifício. A criação foi tão maravilhosa que as estrelas cantaram coro, aleluia, e os anjos. Aleluia, os anjos, as estrelas cantaram, se rejubilaram, mas Jó não estava lá. Jó não estava lá. Então, como ele poderia afirmar, saber tanta coisa sobre as obras de Deus? Conversando com uma amiga minha ontem, passando por um processo, ela disse assim: eu não estou entendendo nada porque eu tenho que passar por isso. Falei: minha amiga, você não entende hoje, mas você vai entender amanhã. Amanhã. Deus faz isso com Jó. Jó estava demonstrando um egoísmo. Ele estava demonstrando que ele era egoísta, ele precisava passar por isso. O mundo possui recursos suficientes para as necessidades dos homens, mas não para a cobiça. O Senhor passa a refletir sobre os mares, começa a falar com Jó sobre isso. Quem fez tudo isso? Jó sabia da resposta? Não. Então, se Jó não sabia da resposta, eu também não sei. Só sei que ele é Deus. Só sei que ele é soberano sobre todas as coisas. Só sei que ele tem poder de mudar situações a hora que ele quiser. Ele sabe fazer na hora do jeito dele.
Eu só sei dizer que Deus tem o controle nas mãos. Aleluia. Parecia que na vida de Jó tudo estava dando errado. Imagina um dia que começa com qualquer outro. Você levanta para ir para o serviço e chegando na firma encontra o quê? As portas lacradas. O aviso prévio. A firma fechou. O dono foi embora. Ele declarou falência nos cartórios. Inesperadamente você está desempregado. Aí você olha, tem obrigações. Você olha, tem a pandemia. O nosso governo não libera abrir nada. Ah, mas o nosso Deus, ele abre porta onde não existe parede. Aleluia, porque enquanto você estiver olhando para o odre de água de Abraão, você não vai enxergar o poço de água que Deus tem para você. Enquanto você ficar olhando para o que o governo tem para oferecer, enquanto você ficar esperando, aleluia, um pronunciamento do governo federal ou do governo estadual para ver o que vai acontecer daqui para frente, você não vai enxergar Deus nessa situação. A calamanta, a labandara caia sobre. Mas a hora que você olhar para o Deus Todo-Poderoso e saber que o recurso vem dele, Jó precisava ter esse embate com Deus. Os dias se passam, aleluia, os dias vão acontecendo. Você olha ao seu redor e percebe que está vivendo um momento de turbulência. Aleluia. Enquanto você procura entender tudo isso, os amigos vão embora, aqueles amigos que batiam nas suas costas, que frequentavam a sua casa, que vinha para o churrasco no domingo, aleluia, todos, aleluia, sumiram, aleluia. Mas aí você percebe que nesse momento não tem mais ninguém. O silêncio bate na tua vida e você começa a perguntar: onde está Deus? Será que Deus me ouviu? Será que Deus me abandonou? A minha oração subiu, a minha oração não subiu. Será que Deus é comigo? Será que, enfim, várias perguntas, aleluia, e Deus está ensinando a minha vida, a sua vida nesse momento. Aleluia, aonde a tempestade assolou o país, aonde os problemas vieram, aleluia, de repente você percebe que Deus está em silêncio, sim. Ele está te observando, dizendo: eu vou fazer 77 perguntas para você, irmã Maria. Eu vou fazer 77 perguntas, irmão José. Eu vou fazer 77 perguntas, aleluia, irmã Luciana. E eu quero ver qual é a resposta que você vai me dar. Aleluia. Você olha para Jó, parece que é o ponto final da história dele. Você olha para todo esse processo de Jó, parece que é o ponto final, mas de repente você entende que Deus não colocou ponto final. Deus colocou apenas uma vírgula, está dizendo assim: olha, preste atenção, porque o adversário da tua alma quer derrubar a sua fé com sofrimento. O propósito de Satanás, aleluia, era derrubar a fé de Jó. O propósito de Satanás era fazer Jó blasfemar contra Deus. E Deus assegurou, disse: pode ir, pode tocar, e tu verás quem é Jó. Aleluia. Nem sempre amigos ajudam. Aleluia. Deus não explica tudo. Aleluia. Quando sofremos, é bem natural perguntarmos: por que eu estou passando por isso? Abacuque fez a mesma pergunta. Aleluia. Fez a mesma coisa. Abacuque capítulo 1, verso 3. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. E é interessante a gente observar isso, irmãos, que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Deus nem sempre responde a todas as nossas perguntas. Aleluia. Milhões de pessoas fazem isso. É interessante nós observarmos também, Deus não respondeu. Pode ler o livro de Jó do começo ao fim. Você não vai encontrar a resposta completa. Você não vai encontrar do primeiro capítulo ao 42 uma resposta completa de Deus para o problema de Jó. Não vai. Durante todos os capítulos, no fim do livro, ele não explicou por quê. Jó queria que Deus explicasse para ele. Senhor, eu quero saber. Fala comigo. Por que muitas coisas Deus permite? Aí ele reconhece: eu sou indigno. Eu ponho a mão na minha boca. Põe a mão na sua boca. Falei do que não entendia.
Falei aquilo que eu não conhecia. Por isso eu me arrependo, me abomino no pó, na cinza. Depois do sofrimento, depois de todo esse processo, Jó começa a ver as bênçãos. Toda prova é temporária. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável, irmãos, não é uma afirmativa ou estimativa, que Jó, é bem provável que ele se lembrou durante o resto da vida daquelas experiências dolorosas. Mas a crise passou, a crise vai passar e a vida vai continuar. E Deus restaura as posses dele, manda a porção dobrada. Enfrentamos dias difíceis, mas a tempestade passa e a vida tem que continuar, porque vivemos na época da nova aliança com Cristo. Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, não perca o ânimo, não perca a coragem, eu venci. Aleluia. Nós vemos um momento tão esperado de Jó. Finalmente chegou, tudo que ele queria era ter um debate com Deus. Ele queria estar frente a frente de Deus. Ele queria entender alguns pontos relevantes do capítulo 31 ao capítulo 42. Aleluia. Ele está dizendo: Senhor, eu não consigo entender. Por que eu tenho que passar por isso? Eu não estou conseguindo entender, missionária. Sou crente fiel e eu tenho que passar por isso. Aleluia. Ventos, tempestades. Você sabia que Jó passou por 7 ventos? Jó era da mesma época de Moisés, contemporâneo de Abraão. E ele rompe barreiras da religião, sendo conhecido por aquele que não a compreenderam. Quem já não disse a frase: é preciso ter a paciência de Jó? Eu lembro de um hino antigo da década de 70. Ninguém canta mais. Eu quero ter a fé de Abraão, a autoridade de Moisés, a força de Sansão. Eu quero ter a paciência de Jó, obediência de Ló. Eu quero ser um Salomão. Tá, você quer ter a fé de Abraão? Quer? Vai ser provado. Você quer ter a autoridade de Moisés? Vai ser provado no deserto. Você quer ter a força de Sansão? Vai ter desafio pela frente. Você quer ter a paciência de Jó? Vai ter prova. O livro de Jó é uma máquina espiritual para nós. Traça paralelos, bem observado, nos transporta para uma época, em situações bíblicas. Nós somos transportados ao livro de Gênesis, ao livro de Ezequiel, ao livro de Apocalipse, ao livro de Jeremias e outros. O livro de Jó demonstra o poder de uma força magnífica, conhecida como Deus, que apesar dos seus 72 nomes conhecidos, prefere ser aquele apenas que diz: eu sou. Isto porque ele é aquele que, apesar de não ter forma, utiliza mão, utiliza braço, utiliza ouvido, utiliza boca. Ele é aquele que, apesar de ser o criador de todas as coisas, também se tornou como elas, nas suas mais simples concepções. Um simples leão, um simples cordeiro, uma voz, uma chama, por que não dizer um vento? Porque o sofrimento de Jó não relata apenas o ódio de Satanás. Não, irmãos. O livro de Jó não relata apenas o ódio que Satanás tinha de Jó, mas fala da coração da criação de Deus, coroação sobre a face da terra.
O sofrimento de Jó demonstra a capacidade de um Deus criador de vencer todas as barreiras presentes, todas as barreiras que você está vivendo agora, todos os obstáculos que você está enfrentando agora. O livro de Jó quer te levar a mim, a você, a um conhecimento profundo do que Deus é capaz de fazer mediante toda essa situação. Aleluia! O livro de Jó atravessou séculos e séculos, gerações e gerações, para chegar até nós. Labandaia, subcamandaracé. Eu quero ter a paciência de Jó. Eu quero ter a força de Sansão. Eu quero ter, aleluia, eu quero ter a obediência de Ló. Ló, escapa por tua vida, vai embora. Sai do meio dessa terra podre que eu vou botar fogo nela. Vai embora, Ló. Você quer ser um Salomão? No primeiro desafio de Salomão, o que foi? 2 mulheres brigando. O filho de uma morreu, a outra deitou em cima do filho da outra. E Salomão ouvindo as duas. Não, o filho que morreu é dela. Disputa. Não. Alteza. O filho dela, o filho que está vivo é o meu. Não. Aí Salomão diz assim: me traz uma espada. Aleluia. Me traz uma espada que eu vou ver quem é a mãe da Camandaraçu. Quem é a mãe verdadeira. Traz uma espada. E trouxeram a espada para Salomão. Primeiro desafio dele. Assim que ele assumiu. Traz a criança viva. Eu quero ver agora, diante dessa espada. Já imaginou se te coloco você numa situação dessa? Você quer ser Salomão? Traz a espada agora. Vamos ver quem é a mãe da criança. Quando Salomão ergue a espada para cortar a criança ao meio, vocês estão brigando por causa de uma criança? Vocês estão brigando por causa de quê? Eu vou cortar ao meio e vou ver quem é a mãe verdadeira. Na hora, a outra disse: não, meu senhor, a criança é dela. Pronto, foi resolvido. Você quer ter a fé de Salomão? Aleluia. Eu quero ter a força de Moisés, conhecimento de Moisés. O hino diz assim: eu quero ter a coragem de Josué. Eu quero ser a Cristina Maranhão. Se quer? E ficar no meu lugar? E pagar o preço? A Camandaraia sub. Seja você. Seja você. Porque, irmãos, a minha preocupação não é o título, a credencial de missionária que eu tenho. Foi Deus que me deu? Foi. Fui ungida por meu pastor presidente? Fui. E por Deus. A minha preocupação é ser serva. Acabou. Tem gente preocupada com o nome, com a fama. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Seja você mesmo e Deus te usará do jeito que Ele quiser. Eu quero ter o esforço de Josué. Josué, tem de bom ânimo, eu serei contigo. Tu vai passar com esse povo, vai atravessar o Jordão. Aleluia. Agora você olha para a Bíblia. Você vê um Deus que é capaz de vencer todas as barreiras do presente, do passado e do futuro. Porque para Ele todas as coisas se fundem numa só.
demonstra capacidade sobre aquilo que sabemos e o que não sabemos, do que ainda existe, o que ainda vai existir, do que viveu, do que morreu e do que vai ressuscitar. Para compreender aqui, irmãos, ó, eu já ultrapassei meu horário, mas eu vou encerrar. Jó passou por 7 ventos. Em um certo momento, Deus estava sentado no trono da sua glória, anjos glorificando, adorando, as galáxias giravam em torno da sua existência. De repente, um pensamento surge no interior do Criador, a ideia de fazer algo que honrasse de forma diferente o seu nome, algo que fosse magnífico, a tal ponto capaz de impactar até mesmo aqueles que acompanhavam pela eternidade. Jó foi fruto dos pensamentos de Deus. Você é fruto do projeto de Deus. E o que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado nessa situação. Você pode dar glória a Deus aí, crente? O sentimento, o Criador que faz o relâmpago. Aleluia. Deus entra em ação, cria céus e terra. Ele diz: haja luz e houve luz. Junto às águas, a parte seca, cobriu a terra de vegetação, encham-se as águas de seres vivos, e aves voam, produzem seres vivos. Aleluia. No 6º dia, porém, Deus vai fazer algo fantástico. No 6º dia. No 6º dia, Deus vai fazer algo fantástico, diferente das outras vezes. Quando ele disse: junte-se, crie-se, Deus vai criar a coroa do projeto chamado homem. No 6º dia, ele cria a coroa de Deus, que é o homem, e diz: façamos o homem à imagem e à sua semelhança. Deus convoca o Conselho Mundial, Alamandarabácia, a sua autoridade mundial, as suas autoridades supremas, para criar um homem, uma criação especial. Aí tem gente que fala assim: eu não estou bem, estou com a minha baixa estima, não gosto do meu cabelo, eu sou gorda, eu sou magra, eu queria ser loira. Nada contra, você quer ser loira, seja loira. Não estamos contentes com nada. Nós somos coroa da criação de Deus. Ai, meu Deus, eu sou muito magrinha. Deus te fez magrinha, seja magrinha. Eu sou gordinha, nasci gordinha, acho que vou morrer gordinha. Estou feliz sendo gordinha. Tenho um cabelinho duro, a gente estica, vai, não dá um jeito. É esse cabelinho que Deus me deu. E quem não tem cabelo? E quem perdeu o cabelo por causa de uma doença? Deus cria o homem para ser coroa dele e a gente está reclamando de tudo. Ai, quero fazer uma plástica, botox, não sei o que, quero esticar, quero tirar, quero pôr. Cada um. Eu não gastaria 1 centavo e não gasto, mesmo porque eu não tenho. Se eu tivesse que gastar um dinheiro com uma plástica, eu ia tratar dos meus dentes, que eu estou precisando. Eu quero por alongamento. Eu quero aumentar um cabelo que eu não tenho. Cada um, ok? Só que nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Deus convoca o seu Conselho Mundial. Para pensar o que Deus fez por a sua vida e pela minha vida. Para pensar um pouquinho. Quando Deus resolveu criar o homem, ele convocou o Conselho Mundial e as suas autoridades supremas para criar o homem. Uma criação tão especial, capaz de desafiar todo o conhecimento humano até os dias de hoje. Compreenda isso em Gênesis capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que fomos formados do pó da terra, que o Senhor soprou nas nossas narinas. Quantos agora gostaria de sentir o sopro de Deus nos seus pulmões? Quantos agora queria receber um sopro nos pulmões para sobreviver no meio dessa pandemia? E Deus está dizendo: você está respirando o ar que eu te dou, oxigênio de graça, não precisa comprar e nada está bom para você. Ingrata, nós somos ingratos.
conselho na sala do trono. Sabe o que é Deus dizendo? Ei, nessa tarde do dia 13 de abril de 2021, eu estourei o horário, mas eu preciso falar, e o pastor José Carlos vai entender que é a voz de Deus falando. Alabante o que me dá saia. Quem me abra caia, sube da emergência. Deus dizendo, sabe o que foi que eu fiz para você vir ao mundo? Para você ser imagem e semelhança minha? Eu reuni o meu Conselho Mundial, as minhas autoridades supremas, e tomamos a decisão, façamos o homem a imagem e a sua semelhança. Para de se sentir um coitadinho, mais sofrido, mais provado. O espírito de autocomiseração. Tem gente que adora se fazer de vítima. Você não é nada disso. Você é criação, coroa da criação de Deus. Ai, porque eu sofro. Ai, porque fulano me abandonou. Deus te abandonou. Todos nós fomos formados em loco, no local da própria terra. Então, para dizer isso, o Deus poderoso saiu da sala do trono, atravessou 3 dimensões espirituais, com portas, de portais, portões e portas. Portais, portões e portas. Sendo que para cada uma dessas dimensões, há outras divisões, desceu até esta, que então era a divisão. Desceu, a última veio se tornar a penúltima, através da queda de Lúcifer. Deus derrubou Lúcifer, a fundação do Hades, ou inferno, e pessoalmente ele deu substância de forma ao homem. Muitos perguntam onde é que está o céu, aonde fica Deus. O homem já enviou o homem para Marte, para a Lua. O homem enviou alguém para os lugares mais distantes, para sondagens espaciais. Está achando que vai encontrar Deus lá na Lua? Deus habita em algo tão simples. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que ele criou os mundos, ou seja, o de baixo, de cima, o de cima, o de baixo. Cada uma dessas dimensões espirituais são 7 vezes maiores. Primeiro céu, terra, planeta, universo. Segundo céu, morada dos anjos e exército celestial. 7 vezes maior do que o primeiro. Terceiro céu, a sala do trono. Tente então imaginar a sala do trono. Deus está te convidando para você entrar na sala do trono como missionária, na oração, na humilhação, reconhecer que nós não somos nada. Entra na sala do trono nessa tarde. Para de se queixar, de reclamar, de achar que Deus não está te vendo. Deus está te convidando. Entra na sala do trono agora. Imagina o espanto dos anjos ver a Trindade se levantando, atravessando todas essas dimensões, indo em direção à sua criação. O que será? Acho que um perguntou para o outro: o que será que Deus vai fazer? Dizem os anjos atônitos: para fazer o homem, o Senhor vai utilizar os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Para fazer o homem, Deus usou 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Eu não vou entrar no meio da questão, que meu horário já ultrapassou. Mas aí Deus pega o pó da terra, esse pó da terra que você pisa, se bem que a gente tem muito asfalto, né? Deus pega as coisas insignificantes para fazer as coisas gloriosas. Depois ele pega a água, mistura as 2 coisas e faz o que chamamos de barro. Aí vem Adão. Não é um boneco feito de silicone. Você não é um boneco feito por uma técnica japonesa, um robozinho. Porque os japoneses são inteligentes nisso. Você não é uma robótica. Você é um ser humano que Deus criou. Para de se achar que você é insignificante, que ninguém te ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus pega esse barro, forma
forma o homem e sopra nas suas narinas. Olha que coisa linda. Ele pegou coisas insignificantes para fazer coisas gloriosas, para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Aí vem Adão. Deus começa a criar o homem de fora para dentro. De fora para dentro é o cóccix, depois ele evolui a coluna, e assim por diante. Deus fez todas essas coisas. Se precisar Deus se levantar do trono nessa tarde, se precisar Deus reunir a sua autoridade máxima celestial, se precisar Deus convocar, aleluia, as autoridades supremas celestiais, ele faz isso, porque ele é Deus, ele tem poder para isso. A maior autoridade estabelecida, que não houve homem, não haverá homem na terra, que vai ter autoridade como este Deus grande, não há. Respeitamos os homens das autoridades da terra, sim, oramos por eles, sim, mas eles não são mero pó e cinza, são pó e cinza como eu e você nós somos. Se precisar Deus parar a terra, se precisar Deus esconder a lua, o sol, fazer qualquer coisa para mostrar a suprema grandeza dele, ele faz isso. E Deus chama Jó para poder entender. Jó, o que você não sabe, não questiona comigo. Lá onde dominância, lá mandará sobre. Ele fez nervos, pele, musculatura, as ligações dos ossos, nervo. Fez uma massa cinzenta, porosa, chamada cérebro, no alto da sua criação. Só anjo que não tem cérebro, ele não entende nada. Agora que a criação está pronta, com 2 elementos, terra e água, aí ele sopra o vento da vida. Quem sabe nessa tarde o Espírito Santo está soprando o vento da vida na vida de alguém que está achando que vai morrer, que está achando que você não vai sobreviver a esse caos que estamos vivendo. A Bíblia está dizendo, você pode entrar na sala do trono, o véu foi rasgado, a carne de Jesus foi rasgada de alto a baixo, aleluia, o véu se rasgou e Deus te deu a liberdade de entrar na sala do trono. E tem gente que fica na porta, não entra, fica pedindo para os outros entrar no lugar dele. Você tem essa liberdade, meu irmão, minha irmã. Entenda o que Deus está te falando, de você entrar na sala do trono e dizer, Senhor, eu estou aqui, reconheço as minhas miserabilidades, tem misericórdia de mim. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui falando de Jó, um homem fiel. Já estou encerrando, não vou entrar nos tópicos dessa história. Aleluia. Veio o vento da perda, veio o vento do abandono, veio o vento da condenação, veio o vento de todo lado, o vento do embate, o juiz, o advogado. Deus se apresenta como advogado fiel. Aleluia. O vento da dúvida entrou na vida de Jó. Satanás soprou nos ouvidos da juíza uma dúvida para impedir a bênção sobre a vida de Jó. Ele só respeita pelo que ele tem. Você mesmo tem abençoado sem parar, destrói tudo que tem com certeza. O diabo queria colocar dúvida no ouvido de Jó. Tem gente que faz essas palavras acontecer e se enche de dúvida, ao invés de buscar dentro da palavra de Deus uma resposta. Entrar na sala do trono, meu irmão, é através da oração, da humilhação, boca no pó. Mas tem gente que prefere dar lugar à dúvida, ao ouvido da voz de Satanás. Aleluia. Começa a vir as notícias ruins. Roubaram seus camelos, roubaram seu jumento, roubaram. Aí vem das tragédias. Bendito o nome do Senhor. Qual é outro vento? Na vida de Jó. O vento da adversidade. O vento dos dias maus. O vento do problema, da dificuldade. É o 5º vento. Estou correndo. Aleluia. Mas Jó sabia. Aleluia. Que Deus estava no controle. O homem foi criado no 6º dia. Jó ouviu Elifaz, Bildade, Zofar, a mulher. Então ele respira fundo e reclama, eu nunca deveria ter nascido.
Talvez quando você chega ao seu limite, você fala isso, por que eu nasci? Quando nós chegamos ao limite, eu nunca deveria ter nascido. Eu me arrependo do pó e da cinza. Aí vem o sexto vento, a voz que clama no deserto. Deus está dizendo, você tem que sair do buraco hoje. Deus quer reconstruir a sua vida. Deus quer reconstruir a sua vida, a sua comunhão espiritual com Ele. Porque a preocupação do mundo hoje é a economia do país, a área financeira. Mas Deus manda te dizer que Ele quer reconstruir a sua comunhão com Ele. E para isso, você tem que entrar na sala do trono, pela palavra de Deus e pela oração. Você tem essa liberdade. O véu se rasgou. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Ele. O Senhor está te convidando nessa tarde para você entrar na sala do trono, na sala da oração, na sala da humilhação, do reconhecimento que você não entende nada. Coloque sua mão na boca. Deus vai falar com você. Já falou. Deus te dá acesso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Peço oração para a vida da minha sobrinha Simone, que perdeu o filho. Para que Deus dê graça para ela passar esse momento tão difícil, perder o filho primogênito. É difícil, mas temos que suportar. Deus dá graça. Vamos orar. Deus tem o controle do vento, da tempestade, do redemoinho. Deus é tremendo. Vamos agradecer mais, reclamar menos. Eu te convido aqui a se aproximar de Jesus essa tarde. Eu te convido a você vir a Jesus. Você que ainda não se decidiu a Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido nessa tarde. Você está me ouvindo agora. Ou então você se afastou da presença de Deus. Você é coroa da criação. Venha reconhecer esse Deus grande. Venha. Você que está me ouvindo, quer entregar a sua vida para Jesus. Esse é o momento, essa é a hora. Venha entregar a sua vida para Jesus. Reconhecer que você é coroa da criação dele. Quer se reconciliar com o Mestre? Esse é o dia. Essa é a hora. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por todos os irmãos. Todos vocês, as suas dificuldades. Eu não consigo atender ninguém, irmãos. Não consigo, não dá. De ler todos os pedidos. Mas eu consigo apresentar todos os pedidos diante do Senhor. A sua casa, a sua família. Talvez um filho seu que está parado, saiu da presença de Deus. Talvez alguém da sua casa está envolvido nas drogas, na bebida, na prostituição. Jesus está te chamando agora. Venha para Jesus. Agradeço aos irmãos que têm orado por mim. Muito obrigada, de coração. Deus conhece as minhas necessidades. Só quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos, me dá essa liberdade de falar da palavra de Deus. Ao pastor Márcio, à pastora Dinha, eu louvo ao Senhor por tudo. Eu sabia que nós íamos ter perda na família. Você que quer ofertar para esse ministério, tá aí, ó, a conta bancária. Quer fazer um propósito com Deus nessa tarde? Faça. Volte para Jesus. Ele tem pressa. Pressa. O Senhor vai visitar a sua casa, vai soprar o vento da cura, o vento da restituição. O Senhor é poderoso. Está aí no Caracteres a conta do Bradesco para ser fé. Em nome de Jesus. Eu não estou pedindo dinheiro para mim não, irmãos. Oferte nessa obra. Pastor Zé Carlos é um homem abençoador, gosta de abençoar os servos de Deus. Nós vamos orar nessa tarde. Coloque o seu pedido diante do altar do Senhor agora. Nós vamos clamar ao Deus poderoso. Em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero glorificar-te pelo dia de hoje, por essa palavra tão abençoada. Obrigado pela oportunidade de nos transmitir uma mensagem vinda do céu para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Obrigado por cada vida, cada irmão que nos assistiu na tarde de hoje, Senhor. Aonde quer que esteja, alcance.
Conforta o coração da minha sobrinha, do seu esposo, pelo Senhor, pela passagem do seu filho para a eternidade, o Davi. Eu te glorifico porque o Davi se reconciliou com Jesus. Oh, o teu amor é muito grande, alcançou a ele, Pai. Oh, Jesus vai de encontro agora. Eu não pude ir dar um abraço nela, mas eu sei que o Senhor abraçou o coração da minha sobrinha, Pai. Da minha irmã, que é a avó da criança, do menino, Senhor. Vai de encontro a cada um nessa tarde. A essa família que precisa de um milagre. A este irmão, Senhor, aos que trabalham autônomo por conta, precisam, Senhor. Os que trabalham na oficina de costura, mecânica, furinaria, pintura, artesanato. Deus, seja qual for a área profissional da tua vida, que a mão do Senhor se estenda sobre você. Deus, nos dê a tua graça para passarmos esse momento tão difícil. Oh, Espírito Santo, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu peço a tua bênção, a cura a quem precisa ser curado nessa tarde. Pai, sopra o teu sopro, aleluia, no pulmão de alguém que precisa de ar para respirar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, eu te glorifico e te agradeço porque o Senhor falou e nós vamos ver a resposta. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Fiquem todos debaixo dessa palavra. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor alcance a vida de cada um. Tenha um resto de semana abençoado. Terça-feira estaremos aqui de volta. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Que o Senhor te dê saúde, te prospere e você seja restaurado, restituído. Que o renovo do Senhor desça a sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, deixa o seu recado aí. Nós vamos estar orando, pastor Márcio, pastoradinha, pela sua vida. Ainda dá tempo de você se reconciliar e aceitar a Jesus como Salvador. Um beijo a todos, um abraço, Deus abençoe. Até terça-feira, querendo Deus, em nome de Jesus.